Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Bruna Campelo, terapeuta da criança interior e consteladora familiar. E nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre a minha jornada como escritora. Meu primeiro livro está prestes a ser publicado ainda esse ano, a gente vai abrir a pré-venda e eu tô muito feliz, obviamente, com isso, porque é uma realização de um sonho de infância mesmo. E nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre isso. Bom, quando eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, eu falei pra minha mãe pela primeira vez que eu queria ser escritora. Foi a primeira coisa que eu disse que eu queria ser quando eu crescesse. E de fato, tinha um projeto na minha escola chamado Projeto Plique. E era um projeto onde toda semana a gente levava um livrinho, isso desde criança pequena mesmo. A gente levava um livrinho para casa e ou os pais, cuidadores, enfim, né? Quem pudesse lia pra gente. E aí a gente tinha que fazer um desenho representando aquele livrinho e dizer para pessoa que pudesse nos ajudar, né? No caso era minha mãe, e dizer que a gente tinha entendido daquela história. E aí a mãe, no meu caso a minha mãe escrevia, né, mas eu que ditava. E ali eu fui pegando muito gosto pela leitura. Na verdade, minha mãe brinca que com 1 ano tinha uma bíblia na minha casa, apesar dos meus pais nunca terem sido muito religiosos, mas tinha uma bíblia na minha casa. E eu fui criada no cristianismo. E a minha mãe, acho que quando eu tinha 1 ano e pouquinho, ela diz que eu fiquei um tempão passando as páginas da Bíblia sem rasgar. E ela achava aquilo massa. Ela falava assim, nossa, que doido, né? Porque uma criança pequena com certeza rasgaria e tal. E ela achava que era o máximo, eu ficava passando as folhas ali e não rasgava. E depois de sei lá quantos meses que eu brincava com a Bíblia, eu comecei, acho que já devia estar mais fortezinha, não sei. E aí comecei a rasgar. E vai, obviamente ela tirou, né? Enfim. Então, desde muito nova, eu tive muito contato com livro, muito contato com leitura, muito contato com esse mundo mais, assim, de certa forma, eu acho que é muito de autoconhecimento, porque, assim, eu acho que ler, ele é uma coisa que você não tá lendo só uma história de alguém, né? Que nem você ver um filme, você ver uma novela, acho que, pelo menos eu sempre fui assim, eu me vejo muito naquelas histórias. Então, ao ler, eu acabava entrando, mergulhando e me misturando nas histórias que eu lia. Então, quando eu era criança, voltando lá para os 7, 8 anos, eu disse que eu queria ser escritora e, de fato, eu comecei a escrever um livrinho. Eu tinha gostado muito de um livro que eu tinha lá, justamente, né, recebido na escola e tinha levado para ler. E eu tinha gostado muito e aquele livro me inspirou muito e eu comecei a escrever. Só que depois de um tempinho, eu fui ficando meio que sem ideia, cansada, assim, sem tanta criatividade para continuar. Eu falei assim, vou começar a copiar do livro, na super ingenuidade, né, de criança mesmo. E aí comecei a copiar algumas partes do livro, que nem tinham a ver exatamente com a minha história, mas que na minha cabeça era assim, já que eu já não tô mais com ideia, né, vou juntar uma coisa com a outra, já que eu gostei tanto desse livro também. Não fazia muito sentido na prática, mas pra criança que eu era, fazia. E aí, depois de uns dias, a minha mãe já assim, nossa, que profundo, né? Caramba, a menina com 7 anos escrevendo... Porque era uma história infantil, mas que tinha todo um significado, esse livrinho, né? E a minha história, que começava de um jeito e depois acabava, continuava com a história do livrinho, não fazia muito sentido, mas ficou uma coisa assim interessante, né? Meio filosófica. E minha mãe achando o máximo. E aí, dias depois, né, dentro dessa mesma semana, ela descobriu que eu tava copiando. Não foi nem descobriu que eu tava escondendo. Eu tava sentada na mesa, já tinha feito o dever de casa, sempre muito certinho e tal. E tava na mesa copiando, né, o livro aqui, o caderno aqui, eu olhando e copiando. Aí ela se aproximou, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô copiando. E ela, esse livro não é você que tá escrevendo. Eu, não. Então, que seja, o que aconteceu? Né? Ela falou assim, poxa, achei que você estivesse escrevendo seu livro, não sei o quê, agora eu entendi e tal. E foi assim, eu não lembro exatamente o que eu senti, mas eu acho que eu senti assim, como se fosse ao mesmo tempo um banho de água fria, do tipo, poxa, não era você, que droga, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu me senti desafiada. E eu sempre gostei de um desafio por causa do meu tipo de personalidade, o meu perfil comportamental é um perfil que adora desafios. E desde criança sempre fui muito de gostar, assim, de desafios, de jogos e tal.
E eu fiquei com aquilo, tipo, cara, eu tenho um desafio um dia de escrever um livro. Eu acho que eu guardei aquilo sem perceber muito. Quando eu era um pouco mais velha, na adolescência, já, quer dizer, desde os 8, 9 anos eu comecei a ter diário. Meu primeiro diário era da Mini e tinha cadeado. E eu amava aquele diário, então comecei a escrever. Eu escrevia alguns pensamentos que eu tinha, escrevia quando eu tava feliz, quando eu tava triste, inventava histórias, porque eu sempre gostei de criar histórias, gostava muito de fazer poesia e de escrever letra de música, então eu usava aquele diário para isso. E ao longo dos anos, mais ou menos assim, um ano eu tinha diário, no outro eu não tinha, no outro eu tinha de novo, aí no outro eu tinha de novo. Então eu tive mais anos tendo diário do que menos. E nesse hábito de fazer diário, quando chegou nos meus 18 anos e eu fui fazer terapia pela primeira vez porque eu queria me conhecer melhor e eu tinha uma série de dores emocionais, de questões que eu queria trabalhar, então escrever por tantos anos ter escrito diário acabou me ajudando a continuar com esse hábito quando eu comecei a terapia. Então, e a minha psicóloga, minha terapeuta na época, me incentivou a continuar escrevendo, então eu fui escrevendo. Passaram-se anos, hoje inclusive já faz 15 anos, né, desde o começo da minha primeira terapia e continuo no autoconhecimento, continuo com terapia, etc, que eu acho que é para sempre, é fundamental, a gente pode mudar de linha algumas vezes, fazer umas pausas, como eu já fiz também, mas acho muito importante a gente manter. E principalmente quando a gente é terapeuta, né, que é o meu trabalho, então mais ainda. Bom, resumindo, em um determinado momento, eu fiz uma transição de carreira para o que eu trabalho hoje, né? Então, eu pedi demissão da multinacional onde eu trabalhava, isso foi no meio do ano de 2016, e eu comecei o meu negócio, o Respire Sua Missão. Nisso, que aí, enfim, e aí depois eu falo dessa parte do rebranding em outro vídeo, mas então, em 2016, quando eu comecei o meu negócio, eu falei, cara, o meu negócio sou eu. Eu vou falar do que eu amo, do que eu quero falar, vou poder contribuir com as pessoas, vou ajudar as pessoas, então nada mais justo do que retomar o meu desejo de escrever um livro. E nessa época eu já não tinha mais o desejo de escrever um livro. Eu tinha um sonho desde, acho que, sei lá, uns, não sei, 19, 20 anos, de escrever 7 livros. Não sei porquê, eu acho que, na verdade eu sei porque quando eu era criança meu número da sorte sempre foi 7. Então eu gosto muito desse número, eu ainda considero, na verdade, esse número meu número da sorte, não sei porquê. E então acho que lá para os 19, 20 anos eu lembro claramente de fazer um mural dos sonhos colado assim no meu armário, no meu guarda-roupa na época. E tinha lá escrito que eu queria escrever 7 livros um dia. Bom, quando eu comecei meu negócio, fazia sentido para mim então escrever um livro e em 2017 eu comecei a escrever meu livro. Só que de 2017 para cá, que estamos em 2021, muita coisa foi acontecendo. Eu fui mudando muito, obviamente, porque todos nós estamos sempre mudando e crescendo muito. Eu fui me aprofundando na terapia, no autoconhecimento. Fui fazendo muitos novos cursos, muitas novas imersões e retiros. Fui fazendo as minhas formações e as formações de terapias, coaching e treinamento comportamental, perfil comportamental, criança interior. Enfim, as minhas formações são formações onde eu não aprendo algo técnico e acabou. São formações onde eu me trabalho. Então, cada formação que eu faço, e eu continuo sempre fazendo, porque para mim também é como um autoconhecimento é contínuo, então cada formação que eu faço era como se fosse mais uma dose extra de terapia na minha vida. E aí, o que acontece é que a cada vivência que eu tinha, eu ia recheando o livro, e eu ia mudando, e eu ia complementando o livro. Então chegou um ponto que o livro não acabava, porque ele tinha passado a ser assim, muito um livro, não de memórias, mas um livro assim, onde o foco é ajudar outras pessoas. Então é um livro cheio de exercícios, cheio de atividades terapêuticas, de práticas terapêuticas, de conhecimentos compartilhados que eu aprendi nas minhas formações, mas onde eu também vou contando de algumas histórias minhas e de algumas vivências minhas. A luz e a sombra, né? As partes muito legais e as partes assim mais complicadas e difíceis para mim. Aquelas que eu já consegui contar. Então, o que aconteceu? Eu fui percebendo que chegaria um momento que eu precisaria colocar um fim, mesmo que a minha história continuasse. Então, eu já tinha mudado de país, já tinha casado. Nossa, assim, um monte de coisa tinha mudado na minha vida. Já tinha mudado de país, mudado de cidade dentro desse país, etc. E aí, eu senti que era o momento de finalizar.
finalizar de uma forma assim aberta, porque a vida continua, mas finalizar a parte dos conhecimentos, pelo menos daquilo, né? Daquilo que eu estava me propondo a contribuir com tantas mulheres. Com tantas pessoas. Finalizei, senti que ele estava pronto dentro do meu coração e contratei a Raquel, que foi um encontro assim de almas. A Raquel é dona de uma agência chamada School Books e ela era minha seguidora, assim, e mandou um e-mail, comentava algumas coisas nos meus posts e tal. E aí, quando eu vi o e-mail que ela me mandou e a assinatura que tinha, eu falei assim, cara, a assinatura era doula de livros, né? Então, ela coloca livros no mundo. E eu falei, nossa, eu me identifico com isso, tem tudo a ver com o meu momento e com o que eu quero passar. E eu entrei em contato e aí deu certo. Uma pessoa super querida, super competente. E aí, a gente começou a parte final, que na verdade acho que é o início, vamos dizer assim, de tudo, para que o livro venha ao mundo e nasça de verdade. Então, a gente foi para a etapa de revisão, que é uma etapa bem longa, no meu caso, pelo menos foi, e vai e volta várias vezes. A Ju, que era... hoje ela não é mais minha designer, mas foi minha designer por muito tempo na minha empresa. E a Ju foi quem a gente quis que fizesse o livro. Então, vira e mexe, voltava na Ju para trabalhar nas modificações, nas artes, para deixar o livro, assim, bem com a cara mesmo, sabe? Com a minha cara, com a cara do meu negócio e ao mesmo tempo que ele fosse muito especial para quem pegasse, se sentisse acolhida, sentisse que tinha um cuidado ali, sabe? Que foi um livro feito com muito amor, com muito acolhimento, que são duas palavras-chave, assim, muito importantes do meu jeito, da minha missão e do meu negócio. Foi acontecendo, né, essa revisão, e agora a gente tá na etapa de já abrir a pré-venda. Inclusive, a gente está fechando algumas coisas assim mais burocráticas mesmo, por causa de impressão, etc., de página, etc., mas já está quase lá. E em breve a gente vai abrir uma data exclusiva, vai ter uma live de lançamento, já que, infelizmente, por causa da pandemia, não dá pra gente ir ao Brasil agora, não dá pra gente fazer, né, uma festa de lançamento, um encontro, uma noite, etc. Infelizmente, se Deus quiser, um dia vai dar. Mas, então a gente vai abrir a pré-venda online e eu tenho certeza que vai ser lindo, que essas histórias que eu conto ali, os conhecimentos compartilhados vão tocar o coração de muitas pessoas, porque tá um livro de muita verdade, de muita honestidade, de muita vulnerabilidade, que eu tenho certeza que outras mulheres ao lerem vão se enxergar ali naquela protagonista, talvez. E é isso, então queria contar um pouquinho dessa minha jornada, dizer que é muito importante, por mais clichê que pareça, é muito importante a gente levar a sério os sonhos, os desejos da nossa infância, né? Aquilo que você dizia que você queria fazer quando você era criança não era à toa, você dizia por algum motivo especial. Então, se você não lembra, se você não sabe, procura terapia, busca autoconhecimento, busca contato com a sua criança interior, porque faz toda a diferença. Inclusive, no livro tem uma parte só falando sobre criança interior, prática para criança interior, afirmação para reconectar com a criança interior. E é isso, eu deixo aqui registrada um pouco dessa jornada como escritora. Não sei quantos livros virão pela frente, mas o que eu posso dizer é que o segundo já está com o sumário e o capítulo 1 escritos. Então vai vir outro com certeza, e se Deus quiser vão vir muitos outros pela frente. E deixo essa mensagem para você. Siga os seus sonhos, não desista deles, sabe? Um dia era só uma menina copiando uma história de outro livro, porque tava sem criatividade, né, para continuar criando o meu próprio, já tinha acho que esgotado ali, ou eu não percebia que tinha muito mais por vir. E que bom que eu não desisti daquele sonho e hoje ele tá acontecendo. Então deixa um pouquinho dessa luz para que você siga o seu coração também, certo? Então fica de olho, principalmente aqui no canal do YouTube e lá no meu Instagram, para que você saiba em primeira mão, né, quando a gente tiver o nosso lançamento do livro, para você aproveitar. Um beijo enorme no seu coração, gratidão por ter ouvido até aqui e até o próximo vídeo.